Métricas de adoção, Health Score. Saúde da conta ou Customer Health Score. É um indicador de comportamento futuro do cliente. Ele é responsável por medir a saúde da sua conta, indicando possíveis riscos de cancelamento. Com essa métrica, é possível ter uma previsibilidade do churn e atacá-lo com mais antecedência. Antes de implementar o Customer Health Score, é preciso analisar a realidade da sua empresa e adequar cada métrica. Você pode medir o uso da ferramenta, em qual passo da jornada ele se encontra, pedidos de suporte, reclamações e entre outros motivos que vai dar um grau de pontuação e acompanhamento do cliente durante seu relacionamento com você. Há diversas ferramentas que ajudam a direcionar esse trabalho. Aqui eu tenho uma tabela que a gente pode entender mais ou menos como funciona o cálculo dessas pontuações. Então a gente pode observar umas questões bem interessantes nesse ponto. Aqui, numa coluna, a gente tem clientes A, B, C, D e E. Nas linhas, a gente vai entender também as interações e a pontuação para cada uma dessas colunas. Então a gente tem aqui a interação 1 com 5 pontos, a 2 com 10, a 3 com 20, a 4 com 30 e a interação 5 com 35 pontos. E a gente vai observar ali no Health Score o comportamento de cada uma dessas contas. Então a gente tem o cliente A, que fez todas as interações, e aí ele está somando aqui 100 pontos. A gente tem o cliente B e C, que pode ou não estar em risco, com 40 e 25 pontos, respectivamente. A gente tem o cliente D ali que está mais ou menos, com 65 pontos, e o cliente E que está com 0 ponto. Então a gente pode entender, por exemplo, que o B e o C podem começar a entrar em risco, enquanto o cliente E pode estar totalmente em risco. Mas o que a gente precisa entender são contextos. Não adianta só a gente olhar essa numeração, prestar atenção e dizer, olha só, o cliente E está com 0, então ele é problemático. Não, é preciso entender, como eu falei anteriormente, contexto. Se o cliente E acabou de entrar, é normal que ele tenha uma nota 0. E às vezes, olhar o B e o C, a gente pode perceber, como eu falei anteriormente, que podem existir picos de uso da ferramenta. Então, o cliente A pode estar no pico e o cliente C e D podem estar na queda e daqui a pouco podem estar subindo, como poderia ser o caso do cliente D, que está com 65 pontos, que ele poderia ir para 100 ou poderia até cair para 0. Então é preciso entender dentro de todo o contexto o que está acontecendo. Então são atribuições. Então, por exemplo, a interação 1 pode ser apertar um botão, interação 2 pode ser abrir uma página, interação 3 pode ser alguma coisa um pouco mais complexa, a 4 e a 5 também, por aí vai. Então é preciso entender onde é que estão os gaps e os problemas, entender o contexto, porque o Health Score ele é apenas um de vários pontos de mensuração. É uma pontuação importante que vai dar um termômetro para você do que está acontecendo, mas é preciso ir sempre além. Além dessas métricas de adoção, a gente vai falar de churn. E do churn, a gente vai começar com o logo churn. Logo significa número absoluto. Então, o logo churn identifica o número absoluto de cancelamentos no período analisado. Dá uma olhada. Então, a gente tem a fórmula do logo churn. Total de clientes perdidos no período por total de clientes que existiam no início do período analisado vezes 100. O vezes 100 é justamente para a gente poder ter o percentual dessa conta. Vamos fazer isso de uma forma agora mais prática. Exemplo, final do mês de maio tinham 100 clientes. Final do mês de junho, 80 clientes. E aí, o logo churn vai estar ali 100 menos 80 dividido por 100, onde a gente vai ter 20 dividido por 100. Logo, logo churn vai ser 0,2. E aí, o percentual multiplicado por 100, nosso logo churn está em 20%. Aqui, de novo, vale frisar que logos são os números absolutos. Vamos dar um passinho um pouquinho mais para frente agora, para ficar um pouco mais centrado no que a gente está falando. E aí a gente vai trabalhar de Revenue Churn, que é o total de receita perdida no período. Enquanto um era número absoluto, o outro, total de receita perdida. O cálculo se dá pelo total de receita perdida no período dividido pelo total de receita que existia no período anterior. E aí, de novo, vezes 100, para obter o valor percentual. Olha como fica também simples aqui. Revenue Churn, total de receitas perdidas no período, total de receita que existia no início do período anterior, vezes 100. Vamos agora de novo para um cálculo simples,
para que você possa entender. Então, no mês de maio, 100 clientes, que era o logo que a gente tinha, mensalidade fixa de R$100. Mês de junho, 80 clientes, mensalidade fixa de R$100. Então, a gente tem o Revenue Churn de 100 vezes mensalidade, 100, 80 clientes, vezes 100 da mensalidade, dividido pelo total de clientes que a gente tinha, vezes 100. Então, tem Revenue Churn de 2.000, dividido por 10.000, Revenue Churn de 0,2. E aí, coincidentemente, a gente tem o mesmo Revenue Churn de 20%. O Logo Churn e o Revenue Churn não necessariamente precisam ser iguais. Aqui a gente só teve uma coincidência de cálculo para ficar a coisa mais fácil também e ficar de uma forma muito mais didática para você entender. Então a gente já teve agora o Revenue Churn, vou um pouquinho agora complicar, mas deixar isso um pouco mais complexo, trabalhando o nosso Net Revenue Churn, que é a receita líquida perdida no período. Então, é a receita líquida mais downsell menos upsell mais cross-sell, por total de receita que existia no período anterior. Então, olha a fórmula aqui embaixo. Ó. Net Revenue Churn, total de receita líquida perdida no período. Aí eu coloquei DW, AP e o CR, mas isso foi só uma forma didática, não é uma fórmula que você encontra. Isso aqui já foi um pouco mais do que eu quis colocar, até para poder caber um pouquinho aqui, tá? Mas que não vai fugir do nosso cálculo. Então, é o downsell menos upsell mais cross-sell e o total de receita que existia no início do período vezes 100. Agora vamos para o cálculo para você entender de novo. Entra no contexto. Janeiro, 100 clientes, mensalidade fixa, R$100. Fevereiro, 80 clientes, mensalidade fixa de R$100, mas a gente entra já um pouco mais na dinâmica com 2 upsell, R$50 cada. E o total de contas perdidas, então, 20 clientes menos mensalidade fixa de R$100. Vamos lá agora? Net Revenue Churn, então, 20 vezes 100, que é o total de contas perdidas, mais aqueles 2 upsells que eu fiz, tá? Dividido pelo total de clientes vezes percentual. Então, a gente tem aqui 20 vezes 100 menos mais 100 dividido por 100 vezes 100. Vamos bater aqui. Então, 2.000 menos 100 por 10.000. 1.900 dividido por 10.000, a gente tem um Net Revenue Churn de 0,19. Então, no total de 19%. Então, a gente vai percebendo aqui que a gente tem uma evolução desse cálculo de métrica do churn e também a gente vai entendendo o Health Score. Então, a gente fecha aqui todas as questões de valores e que a gente pode calcular e entender onde é que pode estar o possível risco, o quanto a gente perdeu, o quanto a gente precisa ganhar e o quanto é importante, a gente vai observando que manter essas contas é extremamente importante no trabalho do CS justamente para que essas taxas sejam cada vez menores e combater a questão do churn. Ok? Então nós vimos essas métricas e na nossa próxima aula a gente vai trabalhar sobre métricas de atendimento. Até a nossa próxima aula.